Né, chega no momento justamente que essa reportagem do Joaquim Neto, direto da Marechal, acontece. E então esse não é o assunto inicial da nossa entrevista, mas a gente começa falando sobre isso. Afinal de contas, é a forma da gente também estar dando essa resposta. Prefeito, muito bom tê-lo aqui conosco. A gente agradece a disponibilidade de falar conosco na manhã desta terça-feira. E eu começo falando justamente a respeito disso, né? Qual é a situação em relação à Marechal Deodoro? O pessoal faz nesse momento uma manifestação por lá. A gente lembra que existe o projeto Novo Centro, que previa inclusive a própria saída das barracas ali. Bom dia. Bom dia, Fernando. Um grande abraço a todos vocês que aqui estão. Ana Paula, que alegria estar próximo de vocês mais uma vez. Miro, a todos vocês que aqui estão nesse momento. Bárbara, Dilson, um grande abraço, Dilson. Estamos juntos aí. Falei com você esses dias e continuamos rezando juntos aí também, na certeza de que nós vamos ter uma boa saída para nossos amigos. Realmente as pessoas lá na Marechal Deodoro estão querendo exatamente ir contra o desenvolvimento de Feira de Santana. As pessoas estão vendo que o centro está dando certo, que a Salles Barbosa está muito melhor, muito mais bonito. As pessoas estão vendo que a Senhor dos Passos está ficando muito, muito mais bonita. O centro da cidade vai ficar, o Feira Tênis Clube está mais bonito, mas tem gente achando que vai continuar da mesma forma que Feira de Santana esteve há tanto tempo atrás. É uma cidade favelizada, uma cidade na qual nós não tínhamos a condição de andar no nosso próprio centro. E nós sim temos um projeto pronto já há muito tempo, em andamento, que é o Projeto Centro. Esse projeto vai ser implementado porque é o desejo da grande maioria da população de Feira de Santana. Tem conotações políticas, você vê que tem pessoas que são militantes políticos nessa manifestação. Isso é muito ruim, porque neste momento todos aqueles que estão lá na Marechal têm alternativa sim para poder comercializarem os seus produtos em várias outras áreas da cidade. É da mesma forma como todo o pessoal da Salles Barbosa também tem. Mas nós não vamos recuar 1 milímetro, nós vamos para frente. O centro da cidade, a Marechal Deodoro, todo o nosso centro, a Rua Recife, nós vamos ter um novo centro de Feira de Santana bonito, organizado e com grande funcionalidade. Então, essa conversa entende-se, tá certo, como uma pressão política, e você viu até militantes políticos absolutamente sem inclusive negarem essa condição, querendo politizar um fator. A eleição já terminou e nós agora vamos para a administração. Bom, o senhor falou que o pessoal tem outras alternativas, então essa conversa já aconteceu previamente com o pessoal de lá também? Algumas vezes, tá certo? De outras feiras, de comercialização no centro de abastecimento e várias outras áreas da cidade. A conversa já evoluiu e está exatamente no seu limite máximo de evolução. Não é preciso novas discussões, propostas, planejamentos de universidades aqui em Feira de Santana. Nós temos tudo isso e nós sabemos o que é. Neste momento, nós vamos afastar qualquer conotação política desta presença que acontece lá na Marechal Deodoro. Agora, que a Marechal vai voltar a ser a Marechal que todos nós queremos, não tem a menor dúvida que vai. Bom, prefeito, a gente abriu o programa hoje, inclusive, com a cobertura audiovisual, né, como de costume, do repórter Joaquim Neto, da visita ontem do presidente Jair Bolsonaro, primeiro ao município de Conceição de Jacuípe, Berimbau, né, onde foi inaugurado um trecho de duplicação da BR-101 entre as imediações aqui de Feira de Santana até a divisa com o estado de Sergipe, né, no município de Esplanada. O senhor esteve presente naquele momento, inclusive concedeu entrevista também ao repórter Joaquim Neto, e para surpresa de muitos, o presidente decidiu também vir à Feira de Santana, né? Não estava previamente isso agendado, almoçou no 35BI, a gente já teve informação que o senhor também esteve naquele momento, almoçou com o próprio presidente da República. Como é que foi esse papo? A gente viu no discurso do presidente, eu até brinquei aqui no começo do programa, deu muita moral ao prefeito de Feira. Citou o fato de vocês terem sido colegas na Câmara Federal, citou no momento que ele era deputado, o senhor também era deputado federal. Como é que foi esse contato com o presidente da República? Que frutos Feira de Santana pode colher disso também? Nos encontramos a convite da presidência da República, do deputado João Roma, é importante que isso seja bem dito, também lá na BR-101 e nesse trecho de duplicação. E eu me lembro que é a 4ª vez que eu vou
a BR-101 com o diretor do DENIT, hoje ministro Tarcísio Freitas. No primeiro momento, lá atrás, eu acho ainda no final do governo Dilma, com a primeira autorização para se fazer a duplicação de Entre Rios até lá, Rio Real, se eu não me engano, 27 quilômetros. Depois, na época de São João, já voltamos para fazer a entrega desse trecho. Depois foi começada uma nova etapa, que é essa aqui agora, de 23 quilômetros, a que passa aqui por Conceição do Jacuípe, que é a terceira entrega. São mais ou menos 70 quilômetros, faltam ainda 100 quilômetros para poder completar a duplicação da BR-101 em estrada concretada. Se essa estrada fosse feita em asfalto, já tinha terminado em termos de valor. Acontece que essa estrada custa 4 a 5 vezes mais, em compensação, ela dura no mínimo 40, 50 anos, que é um grande investimento. Portanto, eu fico alegre em poder acompanhar tanto o presidente da República, que foi deputado junto comigo, por isso essa relação que eu posso me dizer, uma relação próxima, respeitosa. Ele é o presidente, eu sou o prefeito de Feira de Santana, e no meio do discurso dele, ele resolve dizer que eu também não estava na previsão. Aí eu vou descer lá no quartel em Feira, você nos acompanha. Fiquei honrado com o convite, vim para aqui também, estive lá com o comandante Cajazeiras aqui do 35BI, com todo o grupo de militares aqui de Feira de Santana, com ele próprio, almoçamos na mesma mesa, junto lá com o ministro do Turismo, o Gustavo Miranda estava aqui também ontem, João Roma, com o próprio ministro Tarcísio, e a revelação mais importante, o ministro reiterou o que o deputado João Roma falou há 15 dias, é preocupação do presidente a duplicação do anel de contorno, que sai de lá da Cidade Nova, vai pelo Sobradinho, Feira 9 até a 116 Sul, na antiga Pousada da Feira. O contrato é o mesmo, esse contrato está sendo executado, que vai até Santa Bárbara, portanto, o contrato está em andamento, e o próprio ministro Tarcísio Freitas, que vai voltar aqui na hora que começarem as primeiras obras dos primeiros viadutos, que são muitos viadutos a serem implantados. E falou também nessa obra do contorno leste, que é do Cajueiro até a Cidade Nova, aonde a licitação deve estar sendo feita agora no mês de julho. E ele diz que tem compromisso sim com os anéis de contorno de Feira de Santana. Acho que o mais importante para nós foi essa afirmativa do próprio presidente e do próprio ministro Tarcísio Gomes, reiterando a própria palavra também do ministro João Roma. Bom, o Dilson Barbosa está em home office e ele também envia algumas perguntas. Ele faz uma aqui que é mais ou menos em cima disso que o senhor falou, né, do anel de contorno. Vamos à pergunta do Dilson, então. O presidente da República disse ontem que vai duplicar o anel de contorno, começando pela duplicação do viaduto da Pousada da Feira até o complexo de viadutos da Cidade Nova, que essas obras começaram este ano, e no ano que vem ele fará a licitação para o trecho entre viaduto Cidade Nova até o viaduto do Cajueiro. 2 ex-presidentes passaram por Feira e prometeram. Lula, durante 2 governos, 8 anos, Dilma, 4 anos, mais 2 anos, 6, e Michel Temer mais 2, por sinal muito amigo do senhor Michel Temer. Então foram 16 anos de promessa. O senhor acredita que Bolsonaro cumprirá essa promessa, prefeito? Dilson, quem começou a duplicação da BR-101 foi exatamente o governo de Michel Temer. Final do governo Dilma, início do governo Michel Temer. Então, Temer é dessas figuras que está implantando essa duplicação da 101 e também a duplicação da 116 Norte. Eu acho que isso vai se cumprir, não tenho a menor dúvida do assunto, eu não tenho também dúvida sobre isso. Agora, Dilson, eu queria lhe provocar, dizendo que Bolsonaro não desceu ontem em Feira, porque Feira não tem aeroporto. O avião, que é um Airbus A319, não desce no aeroporto de Feira. Inclusive, o presidente aqui no batalhão disse: por que eu não desço aqui? Uma cidade desse tamanho não tem aeroporto. Feira não tem aeroporto suficiente para poder permitir a descida de um avião, tá certo? Como do porte de um A319. Não dá mais para a gente engolir essa história do governo do estado, que tem aí sim, vários anos à frente, sem conseguir resolver a questão do aeroporto. Eu acho que é uma questão mais do que outra coisa, Dilson, é uma questão de honra. É necessário que a gente bote à frente essa questão do aeroporto de Feira de Santana. E é muito mais importante que nós tenhamos aqui, na nossa região metropolitana, uma força política para obrigar que o governo do estado consiga resolver as indenizações, porque o presidente da República não desceu o avião do aeroporto, não desceu o avião da presidência, porque Feira, infelizmente, não tem aeroporto. Se fosse Conquista, descia.
Se fosse Juazeiro, Petrolina, descia. Se fosse Porto Seguro, descia. Tá certo? Não desce. Não, se fosse Paulo Afonso, o avião tinha condição de descer. Só não desce em Feira de Santana. Isso para nós, isso é que é muito ruim. Bom, prefeito, ainda em cima dessa visita do presidente da República, eu lembro que quando o senhor assumiu a prefeitura no mandato passado, né, quando o então prefeito José Ronaldo se licenciou para concorrer ao governo do estado, a gente falava muito da relação do senhor com o presidente da República, Michel Temer, por fazerem parte do mesmo partido. Hoje a gente fala também da relação por terem sido colegas na Câmara, e ontem esse almoço e o bate-papo que naturalmente acontece com o próprio presidente da República. O senhor acredita em frutos para a Feira de Santana? A gente sabe que a gente está vivendo um momento de pandemia diferente, mas o senhor acredita que pode existir uma parceria aí, Feira de Santana e Presidência da República, Governo Federal, a gente pode colher frutos a respeito disso? Eu não tenho dúvidas, não, Fernando. Eu, inclusive, essa relação com o Temer, por ter sido deputado, com o próprio Bolsonaro, também deputado, com o ministro Tarcísio, porque ele é funcionário de carreira do DENIT, conheço, e tive muitas interfaces de trabalho com todos eles. Portanto, isso facilita, isso abre portas. Pedi ao presidente ontem o acesso ao ministro da Justiça. Feira de Santana está entre as cidades mais violentas do mundo. É necessário uma ação muito mais forte do ponto de vista do Ministério da Justiça em nossa cidade. É preciso que Feira tenha uma delegacia de Polícia Federal, que não tem. É preciso que hajam mais investimentos tecnológicos na nossa cidade para diminuir esse nível de violência e de medo que Feira de Santana também atravessa. Pedi já o contato com o ministro Queiroga, que eu não conheço pessoalmente, mas o ministro João Roma já se comprometeu, o próprio presidente. Feira precisa de mais dose de vacina, a quantidade de dose de vacina já acabou. De novo, nós não temos D1 vacina para poder fazer. Enquanto Salvador recebe uma boa quantidade de vacinas, inclusive está vacinando outros públicos, inclusive pessoas com deficiência, Feira simplesmente não tem vacina. E eu vou a Brasília para perguntar que critério é esse que deixa a Feira sem condição de vacinar pessoas. E nós temos sim, com o ministro do Turismo, que me cobrou ontem, a proposta nossa com relação à Pedra do Cavalo, que é importante que isso aconteça. A Pedra do Cavalo é um grande espaço a ser explorado. E também a questão, com o próprio ministro do Turismo ontem, mais uma vez, a questão do centro de convenções. 16 anos parados aí, não dá para poder a gente demorar mais. Eu espero conseguir, com o governo federal, o que for suficiente para fazer isso. Embora o orçamento tenha começado a vigir em 22 de abril, então nós estamos hoje, na realidade, no 3º dia de vigência do orçamento desse ano. Enfim, mas eu acho que porta aberta é sempre bom, e recebo aqui o presidente da República, que investe na nossa região, recebo o governador do estado, que investe também. Quando vier em Feira, vai ter a minha presença respeitosa, porque acima de todos nós está a Feira de Santana. São 7h59 em Feira de Santana. Estamos ouvindo o prefeito Colbert Martins Filho, recebendo ele aqui nos nossos estúdios. Prefeito, o senhor completou recentemente 100 dias, né, no novo mandato esse 100% seu, né? Não que o outro não fosse, mas esse o senhor realmente foi eleito como prefeito para esses 4 anos. Como é que o senhor avalia esse início de novo mandato à frente da Prefeitura de Feira de Santana? Com os desafios que a Covid nos impõe. Esse mandato basicamente é um mandato que a partir do dia 18 de janeiro, o tempo inteiro foi para poder nos dedicarmos à vacinação. As obras que estão sendo concluídas aí, as obras do Feira Tênis Clube, as obras do Projeto Centro, várias outras ruas e avenidas que nós estamos trabalhando, a duplicação dos viadutos, que hoje... A previsão é que hoje, dia 26, se faça um lançamento das vigas laterais dos viadutos. É bom, Edson, confere, por favor, com o Brito sobre esse assunto, porque o compromisso é fazer hoje, dia 26. Com aquelas chuvas, eu não sei se houve alguma mudança, mas que a cidade possa ficar cada vez melhor, que a cidade ainda tem muitas perspectivas. Estamos lançando um plano de avaliações agora, de obras também, embora pequenos, mas nesse momento agora o nosso objetivo é não atrasar pagamentos, manter todos em dia, e nós estamos nesse momento avaliando muito mais ainda. O que é importante é fazer mais por Feira de Santana. E eu acho que ainda o nosso melhor foco é vacina contra Covid. Eu li hoje de manhã que a Anvisa proibiu a importação da vacina da Sputnik V,
que era a alternativa que nós tínhamos para poder fazer compras, porque é a que está disponível. Enfim, mas se tiver vacina e aonde tiver, nós vamos estar juntos para comprar também. Eu acho que o grande passo que nós temos que dar esse ano é vacinar todo mundo na nossa cidade. Pois é, e falando em vacinação, o senhor falava aí que primeiras doses, né, já acabaram novamente aqui em Feira de Santana, em que inclusive há a possibilidade, né, de abrir esse canal com o governo federal, né, o senhor ontem pleiteou isso, para que cheguem mais doses aqui na cidade. E aí eu vou abranger um pouco mais a pergunta. Ainda no mandato anterior, né, veio esse grande desafio para o mundo inteiro, que foi a pandemia, né? E aqui para Feira de Santana, uma cidade de quase 700 mil habitantes, na prática, né, de acordo com o IBGE, um pouco mais de 620 mil habitantes. Qual o tamanho do desafio e como é que o senhor avalia pouco mais de um ano de pandemia aqui na nossa cidade e o enfrentamento a ela? Nós ainda estamos naquela fase de entendermos que o que nós avançamos mais até agora foi a construção de um hospital de campanha, a efetivação, a operacionalização, que está dando o suporte. Mais de 1.000 pessoas já foram atendidas lá. Nós estamos conseguindo salvar as vidas possíveis, são mais de 620 pessoas que nós já perdemos em Feira de Santana. Então, estamos agora retomando a nova licitação do hospital de campanha, porque termina o contrato aí agora no final do mês de maio. Mas o passo que foi dado foi exatamente esse. O governo do estado também expandiu, dentro do possível, as suas atenções na Covid para a região, não é apenas para a Feira de Santana. O Hospital Estadual da Criança mantém as suas ofertas de leitos de Covid, e nossa preocupação passa a ser também o pós-Covid. Porque, de qualquer forma, as informações que a gente tem, as leituras que a gente faz, são das complicações pós-Covid, complicações cardíacas, complicações neurológicas importantes, tá certo? Complicações psicológicas de toda a ordem. E esse desafio nos impõe, porque dentro de 4 meses, certamente nós vamos chegar aí a mais de 50% de vacinação das pessoas do Brasil e de Feira de Santana. Portanto, a nossa preocupação neste momento é exatamente vacina, mas a partir de agora o pensamento e depois o que é que vai acontecer. Então nós vamos ter que ter essa visão nova do ponto de vista da saúde, das complicações que podem advir do grande processo de disseminação viral que continua acontecendo, não acabou não. E dessas variantes, Feira tem 4 a 5 variantes circulando aqui agora, cuja resposta à vacina a vacina não foi preparada para essas variantes. Então, as vacinas terão um efeito que não é tão grande quando se trata de uma predominância de variantes desse tipo. Portanto, entender do grande desafio que continua aí pela nossa frente. E eu agradeço, Fernando, a Deus a oportunidade de ter estudado esse assunto. Sou médico, sou mestre na área em epidemiologia, e eu sei que o tamanho do desafio ainda continua muito grande. Pois é, e aí, junto com esse desafio, vem vários outros, né? Ano letivo 2020 e 2021 ficaram comprometidos, sobretudo de 2020, né? 2021 a gente entra com a perspectiva de correr atrás desse prejuízo. Como é que está nesse sentido, né, da educação? Como é que o senhor vê a questão das aulas remotas, possibilidade, se a gente pode prever uma data para aulas presenciais? As próprias, aí o ouvinte manda pergunta aqui, né, Ana? A respeito de aulas em faculdades também, se há protocolo para isso. Como é que o senhor vê toda essa questão? Esse eu acho que depois das vidas perdidas, o maior apagão que teve no Brasil foi o apagão educacional do ensino público. Não é do ensino privado, não, porque no ensino privado, com todas as limitações, as pessoas puderam avançar mais rapidamente. Mas no ensino público é uma coisa gravíssima. E o que nós estamos percebendo são instituições sindicais se recusando a querer voltar a ter aulas semipresenciais. Eu não entendo por quê universidades, faculdades que têm adultos ainda não estão com ensino semipresencial. Não é possível que nós não possamos dividir uma turma de 35 pessoas em 2 de 17 e poder ter aulas um dia, um período ou um outro período. Por que não tem? Qual é a dificuldade em ter isso? E a professora nasceu ontem, nós conversamos, já começamos dia 29 as aulas remotas, estamos transmitindo as aulas dentro do possível, as pessoas que podem ter acesso, estamos com material impresso, mas
a defasagem educacional no ensino público é gravíssima. Portanto, eu defendo a volta rápida. Salvador vai fazer isso dia 3 de maio. Nós não estamos prontos para fazer isso ainda, mas logo que a gente possa, nós vamos voltar às aulas semipresenciais, sim. É bom para as famílias que queiram, né? Tem famílias que não vão querer levar seus filhos, vamos respeitar. Mas as famílias que queiram, e tem aulas com metade da turma, tem aula 2 vezes por semana, quem não aguenta mais ficar em casa são as crianças. Quem não está aguentando ficar em casa mais são as famílias, que está na hora de nós termos as alternativas. O mundo fechou escolas só em situações extremas. Os Estados Unidos manteve o tempo aberto quase todo. Na Inglaterra teve um período que fechou, mas abriu logo. Itália, com aquela dificuldade grande, abriu e fechou. Agora fechou novamente porque teve um problema na Itália. Espanha abriu. Portugal, as escolas estão abertas. Alemanha, as escolas estão abertas. Suécia, China, está aberto tudo. Porque as escolas... Agora, pode abrir bar, restaurante, escola fechada? Onde é que já se viu uma coisa dessa? E os professores que receberam, o professor não teve um dia de atraso de salário, todos receberam integralmente os seus salários o ano passado. E agora parece que há uma exigência dos sindicatos dizendo que tem que ter vacina, se não tiver vacina não tem aula. Para médico devia ter sido bom isso, né? Eu não tenho vacina, eu não vou lá, cruzo meus braços, deixa todo mundo. É assim? A enfermeira, auxiliar, técnico de enfermagem, o pessoal do lixo, todo mundo é obrigado a ir, mas professor não, só vou se tiver vacina. O que é isso? Onde é que está? Professores que recebem dinheiro público, todos eles têm que ter, no meu entendimento, esse compromisso com o público, com as famílias e principalmente com as crianças. Se trabalha com prazo ou previsão de quando isso possa acontecer, prefeito? Se nós estivéssemos prontos, a gente começaria já. Mas 3 de maio começa Salvador, espero que durante o mês de maio a gente se apronte para poder as aulas poderem voltar em estilo semi-presencial. Eu acho que de certa forma a gente atende ainda muito melhor as crianças e atende muito bem ainda as famílias. De qualquer forma, voltar às aulas é importante para as crianças, para os estudantes. Bom, o nosso repórter Miro Nascimento também tem um questionamento a fazer. Sim, primeiro, bom dia ao prefeito, bom dia ao Edson Borges, secretário de comunicação do município de Feira de Santana, também presente. O prefeito, claro de quem está falando eu vou falar então agora na questão administrativa, que o senhor trouxe aí para este momento, né, as novas, vou colocar como novas circunstâncias administrativas, né? Primeiro, a Secretaria de Agricultura recebe agora, né, também a questão do abastecimento. A própria Secretaria de Trânsito transformando na CEMOB, né? E aí eu gostaria que o senhor pudesse esclarecer quando isso passa a funcionar especificamente, né, a partir do decreto, qual é a situação, ou qual é nesse momento a exigência que o senhor tem para já não transformá-la desta forma. Há uma lei do presidente Jair Bolsonaro que até 31 de dezembro desse ano não se cria nada de novo que possa ampliar despesas. Portanto, podemos até criar alguma coisa desde quando anule outra. Então, nesse momento, nós decidimos que todo o setor de agricultura e abastecimento vai ser unido numa secretaria só. E ele já está funcionando na Secretaria de Agricultura. Essas mudanças são necessárias para poder ter um objetivo de começo, de meio e de fim. Então já existe esse tipo de ação. O secretário Pablo já está trabalhando na integração de todas essas áreas do Parque João Martins da Silva, tá certo? Lá do Matadouro, Campo do Gado, tudo isso está sendo integrado para poder funcionar unisonamente e com melhores condições. A Secretaria de Mobilidade é porque Secretaria de Transporte e Trânsito, onde é que entra a bicicleta? Não entra outras formas de mobilidade urbana. Portanto, o conceito de mobilidade urbana é muito mais amplo, e nós estamos querendo incorporar o conceito de mobilidade urbana na Secretaria de Transporte, que vai virar uma secretaria vai ter transporte, vai ter trânsito, mas vai ter muito mais ainda, que é uma abertura maior, pensando em mobilidade urbana o tempo inteiro, nas ruas onde é que vão ter passagens de pessoas elevadas. Não é preciso cada vez mais você discutir antes de projetar, você já tem que ter o conceito de mobilidade urbana integrado. Portanto, muda só o nome da secretaria. Não vão mudar cargos, não vai criar cargo nenhum com relação a isso também. Isso pode ser feito, então, mesmo com a vigência da lei. Por decreto, mas nós pedimos à Câmara que reconheça a nova forma, o novo formato da secretaria, que ao invés de ser apenas transporte e trânsito, passa a ser uma secretaria de mobilidade urbana. Um outro assunto que o próprio secretário colocou, ele falava sobre o respeito à hierarquia,
né, que é sobre a questão, vou chamar de Zona Azul porque tem um nome técnico, né? Mas assim, a Zona Azul. E a gente sabe que tem acontecido algumas reuniões relacionadas a isso. Em que pé está nesse momento? Nós já tivemos 3 reuniões agora, mais uma vez, para poder adequarmos a forma, o formato e o termo de referência para poder fazermos uma chamada pública, uma licitação pública para a exploração da Zona Azul em Feira de Santana. Estamos finalizando esse tipo de termo de referência, que é para poder evitar o que já aconteceu aqui com tantas intercorrências judiciais, as coisas que não andavam. Então, já temos o termo de referência, vamos abrir a perspectiva de que nós tenhamos uma Zona Azul que teve modificações com o Projeto Centro. A quantidade de vagas no centro era muito maior, com o Projeto Centro diminuiu bastante, com o aumento das calçadas, houve uma redução. Então, nós estamos agora, a previsão era, se eu não me engano, de 4 a 6 mil vagas lá no centro, mas nós queremos expandir o centro cada vez mais. Por exemplo, a Presidente Dutra, essa área toda da Geminiano Costa, a área toda próxima da João Durval, próxima do shopping, enfim, nós estamos fazendo uma ampliação da área de estacionamentos públicos coordenados por uma tecnologia, que é a tecnologia hoje, muitas delas por GPS, não há normalmente pintura de faixa no chão em si. Então, num determinado local, mede pelo GPS, tem 4 vagas. Ali tem, você tem uma plaquinha dizendo que pode estacionar 4, 6, enfim. Essas tecnologias todas estão sendo avaliadas também para que a gente possa ter, além de estacionamentos, também segurança, porque nós vamos colocar que tem que ter câmeras específicas para controlar determinados espaços, o que nos facilitará também a segurança pública. Seria contratação de empresa, prefeito, no caso, para fazer a licitação? Sim, não, vai ser licitação pública aberta, tá certo? Aberta mesmo. Existem vários interessados no Brasil que já têm experiência em funcionamento de estacionamentos desse tipo, chamado Zona Azul. No Ceará é Zona Verde, é a mesma coisa, tá certo? De repente a gente vai ter uma zona, não sei o nome, a cor aqui que a gente bota. Tem 2 perguntas de ouvinte, pode ser, Fernando? Sim, vamos. Pode sim? Vamos lá. Primeiro sobre a estação do BRT da Nó de Cerqueira. A gente sabe que teve um entrave judicial também, e depois qual é a situação agora, nesse momento. E aí eu passei, prefeito, e vi que inclusive até o próprio pessoal da limpeza pode dar uma limpada na área também, para ficar pelo menos o visual melhor, já que fica ali em frente a um shopping. Do lado esquerdo tem realmente um terreno que não foi ocupado, deveria ter sido, mas nós já superamos essa fase de dificuldades. Existe uma pendência do judicial com relação à desapropriação, que nós estamos negociando com o proprietário para poder resolver. Ela vai ser ativada também, já estamos prontos para a ativação dela, juntamente com a da Ayrton Senna agora, e também com a da Pampalona. Acabou o processo judicial? Então. Não, o processo está em fase de negociação, mas há interesse da prefeitura em fazer, até porque nos parece que o valor orçado de desapropriação foi muito abaixo do que era efetivamente o que pode custar. Então nós estamos fazendo uma negociação com isso, mas ela está em condição de funcionar se nós precisarmos imediatamente. Ativar a Ayrton Senna e ativar a Pampalona também agora. E a outra pergunta é, na sua campanha houve também promessas de campanha, ou projeto de campanha sobre a pintura nas casas, inclusive até a gente chegou a falar sobre isso, E o pessoal estava perguntando, pergunte ao prefeito, porque a gente gostaria de saber, pelo menos aí, se em São João, se ele vai enfeitar algum dos distritos aí com as casas pintadas. Essa pergunta veio ontem de Bonfim de Feira, aonde eu estava lá, viu, prefeito? O programa Morar Melhor, que nós já tivemos, inclusive... Estivemos lá em Salvador, verificando o funcionamento adequado e tudo mais. Já temos o valor orçamentado de como é que nós vamos fazer o processo. Vão ser duas formas. Um grupo vai primeiro fazer a identificação das famílias e das necessidades, e um segundo grupo que faz a etapa. Nós vamos fazer, dando foco primeiro. Tem que ter banheiro, se não tiver banheiro a gente vai ter que recuperar o banheiro ou fazer um banheiro novo, porque tem muitas casas que não tem. E o segundo vão ser complementações, às vezes uma pintura, às vezes uma fachada, às vezes o telhado, o que for de decisão das comunidades. O trabalho que nós fizemos lá em Humildes ainda permanece, foi uma forma inicial, mas o programa Morar Melhor, esse vai funcionar. Nesse momento agora, com recursos mais limitados também, porque com a epidemia nós estamos colocando dinheiro, para
para a saúde. E o governo federal, com esse programa verde e amarelo, que tem recursos também, o ministro João Roma já nos assegurou a possibilidade de termos a ideia, chegarmos em torno de 40 a 50 mil recuperações de casas em Feira de Santana, na zona urbana e na zona rural. Começa primeiro lá pelo pessoal da zona rural. Bonfim deve ser uma das primeiras áreas também. Vai lá, Fernando, depois eu volto. Bom, prefeito, a gente falou aí de mobilidade urbana, né? Inclusive da própria secretaria que deve mudar de nome até para abranger um pouco mais do que transporte e trânsito. Como é que o senhor avalia hoje o BRT aqui em Feira de Santana? Foi um desafio também que o senhor herdou, né? Do então prefeito José Ronaldo de Carvalho e executou o processo. Como é que o senhor vê o BRT hoje e a situação da relação entre prefeitura e empresas de transporte coletivo urbano em Feira de Santana? Como é que está essa relação? A gente sabe que as empresas alegam dificuldades financeiras, por outro lado, tem o lado do passageiro que volta e meia se manifesta contra possíveis aumentos de passagem. Como é que o senhor vê toda a situação do BRT e da relação prefeitura e empresas hoje? A implantação do BRT prossegue, tá certo? Da forma que é possível ser expandida também e com seus acessos. E nós estamos, Feira de Santana conseguiu nesse período 2 ônibus articulados. Aliás, quando você fala em ônibus articulado, não tem mais, tem aqui, estão todos os dias aí na cidade também, tem mais 3 ônibus, são 5 ônibus de BRT, e a integração, tanto da NOID, que vai demandar apenas o tempo da conclusão do viaduto, para poder fazê-lo, e como lá da Ayrton Senna, que nós vamos implementar de forma direta agora, com a ampliação da integração do BRT para várias outras áreas. Agora nós estamos chegando pertinho da universidade, né, através da rua Josias Ribeiro. Quando concluir a estrada velha do Papagaio, né? A Ayrton Senna, que já está concluída, a Fraga Maia, nós vamos ter a possibilidade de sair da universidade de bicicleta também, e de ônibus e de BRT, e ir ao centro da cidade através desse modal de acesso. Portanto, isso vai acontecer, e o BRT, aos poucos, ele está sendo expandido. Estamos avançando agora na questão da integração do sistema auxiliar, do STIPAC, também para que ele possa integrar esse sistema como um todo. Estamos ampliando o combate aos clandestinos. Uma empresa chamada Catafalgue, que veio do Alto do Peru, em Salvador, e baixou aqui, nós não conseguimos tirar até hoje. Estamos pedindo a ajuda do Ministério Público, da Justiça, para que a gente possa tirar essas figuras que são clandestinas em Feira de Santana. Quem vive em feira e trabalha sabe o que é que eu estou falando. Então é importante que isso aconteça, até porque dá um prejuízo às empresas. As empresas estão pedindo o aumento de passagem, porque é contratual, né? Tá no contrato, não dá para poder não fazer. Não fizemos até agora por causa da epidemia, mas mesmo assim Salvador já começou a ter que cumprir o contrato, e cumprimento de contrato é necessário. É preciso melhorar o sistema, não tem a menor dúvida, mas o que nós estamos querendo evitar é o que já aconteceu até em Salvador. Dos 4 lotes, 3 estão sendo operados pela prefeitura, porque os outros, as empresas já saíram. O que nós estamos vendo da dificuldade que aconteceu em Conquista, que está acontecendo agora em Itabuna, que passou um ano sem ônibus, e o prejuízo é de quem? São das pessoas que têm a gratuidade de utilizar os ônibus, que não tiveram. Então, quando para um sistema de transporte, quem mais sofre são aqueles do poder público que perdem as suas gratuidades. Dos 2 lotes de Camaçari, uma empresa já foi embora. Então só tem um. Então nós estamos fazendo o máximo possível para manter com todas as dificuldades as empresas que têm aqui e que prestam seus serviços. Eu acho que é muito bom tê-las, ruim é não ter essas empresas. E Feira já lembra, há muito pouco tempo atrás, um episódio que de repente amanheceu sem ônibus nenhum. Portanto, estamos fazendo o maior esforço em manter esses parceiros que aqui estão nesse momento. Bom, prefeito, mais uma vez falando de dificuldades que a pandemia nos traz, afinal de contas não dá para a gente deixar de falar disso. A gente tem, chegando no final do mês aí, o fim do prazo para o pagamento do IPTU com o desconto, né, em conta única. Dia 28, amanhã, portanto. Né? Hoje, dia 27, amanhã é o prazo final. A pandemia causou prejuízo no sentido de pagamento de IPTU, aumentou a inadimplência nesse sentido? Como é que o senhor avalia a arrecadação em 2020 e o que projeta para 2021? A queda de 2019 para 2020 foi queda de em torno de 60%, 70%, e a perspectiva deste ano, 2021, é uma queda semelhante. A prefeitura não cobrou juros de ninguém, não atingiu ninguém com nenhum tipo de cobrança, tá certo? O ISS, nada disso, e não vamos fazer também
aqui nesse momento. As pessoas que podem pagar, esse dinheiro do IPTU está indo para a saúde, né? Nós conseguimos fazer e a Câmara de Vereadores aprovou. Eu agradeço muito aos vereadores da Câmara de Feira de Santana, ao seu presidente Fernando Torres. Prorrogamos os pagamentos para até 64 meses. Aliás, não é novidade nenhuma, isso nem é a favor. O governo brasileiro, depois de muitos anos, adiou o pagamento do imposto de renda para junho ou julho? Acho que julho, né? Fim de maio. Foi adiado o pagamento Foi adiado o pagamento do imposto de renda. Então, acho que fim de junho. Então, se o governo federal está fazendo esse esforço, por que a gente não faz? Então, realmente, as pessoas que possam pagar o IPTU, eu tive uma das pessoas de uma grande empresa de Feira de Santana que vão pagar o IPTU, fazem questão de fazê-lo, até por causa do desconto de 20%, mas ele me disse que tem certeza que esse dinheiro está indo para a saúde. E é onde está indo mesmo, tá certo? Se você perguntar, Fernando, o que é que a gente está fazendo? Apertando o cinto. Aliás, não tem nem mais cinto, tá certo? Você só anda com a tesoura ali, furando o próximo buraquinho do cinto. Lá na prefeitura nem café tem, tá certo? Para você achar um café na prefeitura é uma novidade. Água e veja lá. Tá? Estamos fazendo o esforço maior de controle de combustível, fazendo o esforço maior de controle de tudo, porque nesse momento a saúde é o privilégio que nós precisamos dar às pessoas. E entendo que, com todas as dificuldades, esse ano deverá ser um ano muito mais difícil do que foi 2020. Até 31 de dezembro, o governo federal tinha um auxílio que ajudava estados e municípios. No dia 1º de janeiro para cá não tem mais. O auxílio emergencial, né, voltou agora para uma parte da sociedade. Então, eu acho que, do ponto de vista, enquanto a vacina não chegar nesse patamar de 70%, nós vamos ter um ano paradoxalmente mais difícil do que foi 2020. Bom, e a dificuldade que é para todos, a iniciativa privada também vem sofrendo com a pandemia. Como é que se vê a situação econômica do município em relação ao comércio? Feira de Santana, eu digo sempre isso, é uma cidade essencialmente comercial, né? É um comércio que abastece boa parte da região, inclusive. Como é que se vê hoje o desempenho tanto do comércio como da iniciativa privada de modo geral aqui em Feira de Santana, e de que modo a prefeitura pode também ser um aliado importante para vencer esses desafios? Fernando, aí, pois não, essa sua pergunta aí, sim, inclusive, só para contextualizar mais um pouco, a gente sabe de que a arrecadação municipal vem em cima exatamente também dessa questão do imposto, e aí esses impostos são exatamente a partir do momento da rotatividade das vendas, né? Aí o fecha parte do comércio, parte de bares, restaurantes, enfim, isso também não acarreta impacto negativamente sobre a arrecadação municipal também, não, prefeito? Acarreta sim, e acarretou e continua acarretando. Agora, a Feira de Santana tem uma economia informal muito grande, então essa economia informal não entra em imposto de canto nenhum. Portanto, a economia informal na cidade, ela aquece a cidade como um todo, mas do ponto de vista de retornos de impostos não acontece. Então, existe uma circulação aí de informalidade extremamente grande. E nós estamos buscando cada vez mais formalizar as empresas, formalizar as ações, e entendo que nós podemos sim e devemos agir. Então, nós estamos mudando. A Secretaria de Trabalho vai ser extinta. A Secretaria de Trabalho, Turismo, aquele nome que ninguém pronuncia. Econômico, turismo. Ninguém pronuncia 710. Nós vamos extingui-la e ela vai ser uma agência de desenvolvimento municipal e regional. Então nós queremos uma agência, não uma secretaria amarrada da forma como ela é estruturada. Queremos uma agência, tanto que quem está lá é o ex-superintendente do Banco do Brasil, Sebastião Cunha, que é uma pessoa que tem conhecimentos de área, conhecimentos de financiamento, conhecimentos de mercado, porque nós precisamos ter uma atuação muito, muito forte com a indústria, com o comércio e com as novas áreas de desenvolvimento do mundo. Nós estamos trazendo para cá startups. Nós temos um hub instalado ali, não sei se vocês já conhecem, estão convidados ali na São Domingos, para que vocês possam ver a alternativa que nós queremos trazer de startups do mundo inteiro, que possam trabalhar em feira. Já temos aqui a Santana Valley, tem mais de 30 empresas que já fabricam soluções para fora do país, mas nós precisamos cada vez mais trazer, Fernando, para cá. Essa questão de feira ser uma cidade solar, uma cidade com energia solar cada vez maior. Nós estamos precisando buscar novas alternativas. A partir de sábado, dia 1º, o consórcio Conecta Feira assume
a manutenção das luminárias, 61 mil luminárias em Feira de Santana. E a partir de 1º de junho, o consórcio Conecta Feira começa a instalar as luminárias de LED em Feira de Santana também. A partir de 1º de junho. Estamos aqui, 1º de maio a manutenção. E 1º de junho começa a instalação. E nesses 61 mil pontos, cada um desses pontos, eles vão poder instalar um chip. Então, Feira de Santana vai poder ser uma cidade hiperconectada, uma cidade, entre aspas, uma cidade inteligente. O prazo deles é 1 ano para colocar em todos, em zona urbana, Miro, e zona rural. Não é só aqui no centro, não. É na cidade e nos distritos também. Então, nós vamos ter uma cidade com capacidade de transmissão de dados de internet das coisas. Nós vamos poder ter ônibus aqui que podem ser conduzidos autonomamente, sem motorista, porque nós vamos ter praticamente a cada 50 metros um chip de internet. Então, toda essa cidade que está sendo planejada, não é uma cidade para a gente ficar apenas, e o comércio, você volta a falar, é muito importante, não tenho a menor dúvida disso, mas dentre as atividades, eu vi uma entrevista da Maria Luísa Trajano essa semana, né, na televisão, fiquei muito impressionado, tá certo? Ela simplesmente não fala mais em lojas físicas. Ela só fala hoje em lojas de... onde tiver. Salvador, lá em Lauro de Freitas, tem uma loja do Mercado Livre. É imensa em Lauro de Freitas. Outro dia eu fui a Salvador, tá uma van do Mercado Livre parado na porta de um edifício. Quer dizer, essas novas formas de comércio e de entrega estão aumentando muito. E feira tem que se integrar da forma mais rápida possível. E nós precisamos correr muito ainda. Eu acho que nós vamos chegar bem perto dessa corrida. Bom, prefeito, mandar um abraço aqui a Lil, acompanhando a gente, sua assessora, tá aqui na sintonia. Um abraço, viu, Lil? Fiel escudeira do nosso querido Colbert Martins Filho. A gente tá caminhando já pro finalzinho da entrevista, mas a gente tem que encerrar falando de política. Já sabe disso, né? Ano que vem a gente... Ele tá igual a Dilson, rapaz. Dilson deve... Dilson, você ensinou esse rapaz demais. Você vai ficando aí. Pois é, a gente vai amaciando, mas você vai entrar na política. Sim. Fala no microfone aí. Estamos com o secretário municipal de comunicação, Edson Borges, aqui também. Eu chequei a informação. Sim. O prefeito falou da elevação das vigas, né, dos viadutos. A Polícia Rodoviária pediu um adiamento. Ele ficou de marcar uma nova data. A informação do secretário de Planejamento, Carlos Brito. Eu agradeço. Aí em relação à Noite Cerqueira, né? Os dois. Os dois, certo. Os dois. Porque deve ter alguma interrupção no anel de contorno. Sim. Eu tive ontem com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, estava na visita do presidente Bolsonaro ontem, eu não sabia dessa mas vou entrar em contato com ele para a gente poder avisar com antecedência desse lançamento das vigas e, se tiver que ter alguma interrupção, as alternativas necessárias para evitar um congestionamento maior. Bom, falando de política agora, para a gente encerrar, a gente está vivendo um ano de muitas articulações e é natural que isso aconteça, né? O Dilson faz sempre essa analogia com o futebol. Aqui o Fluminense não está como Bahia e Vitória, então a gente fala muito mais de política do que de futebol. Em Salvador o pessoal ainda discute muito Bahia e Vitória. Aqui é só política o tempo todo. Sentou para tomar um cafezinho ali na esquina comigo, é política o tempo inteiro. E as articulações já têm acontecido, né, para 2022. Queria que o senhor analisasse qual o cenário que o senhor vê a nível tanto federal como estadual. A gente tem aí a possível volta, podemos já dizer a volta mesmo, do Lula ao jogo da política, ao tabuleiro da política, né, como um possível candidato em oposição ao presidente Jair Bolsonaro. Aqui na Bahia também a coisa está fervendo, com ACM Neto e Jacques Wagner despontando aí como dois candidatos fortíssimos ao governo do estado. Tem a situação do Senado também, o governador Rui Costa fala-se que ele pode sair candidato ao Senado, e com isso o Otto Alencar viria também mais um candidato ao governo do estado. O próprio Ângelo Coronel falou recentemente aqui no programa sobre isso, de que o candidato dele é Otto Alencar, né, que o partido quer que o Otto Alencar seja candidato. Enfim, muitos nomes vão surgindo, alguns vão se confirmar com o passar do tempo, outros não. Como é que o senhor vê o cenário que vem sendo montado aí? Fernando, daqui a 1 ano e 4 dias, 1 ano e 4 dias, dia 1º de setembro, 1º de maio,
todo mundo vai ter que ter o seu lugar. Não, são 6 meses antes da eleição, daqui a 1 ano e 4 dias. Quem já tiver filiado tá, quem não tiver filiado tá fora. Então daqui a 1 ano e 4 meses o tempo já terminou para quem quer se candidatar a alguma coisa nas próximas eleições. Portanto, eu acho que Zé Ronaldo está no lugar certo, porque ele é candidato no meu entendimento, a uma vaga na chapa majoritária, e ele merece. Eu acho que Zé Ronaldo deverá ser e poderá ser um senador como foi João Durval, dia 8, viu? Aniversário de João Durval, 8 de maio. Enfim, eu acho que é importante que nós tenhamos essa representação feirense restaurada e reforçada. Zé Ronaldo merece isso. E nós acreditamos que é necessário também que ele ocupe esse espaço. Acho que você está correto aí, tanto Jacques Wagner quanto Neto. Acho que o jogo tá encaminhando por aí. Acho que é uma disputa que vai voltar aqueles tempos lá atrás, tá certo? Tanto do PT quanto dos grupos ligados ao ex-senador Antônio Carlos Magalhães, porque as pessoas, até no interior, outro dia eu estive numa determinada cidade, ia dizer, o neto do homem está voltando, o neto do homem, enfim. E é isso mesmo que está acontecendo aqui agora. As influências nacionais serão muito fortes também nessa eleição. Tive ontem com o presidente Jair Bolsonaro, candidatíssimo, ele fala o tempo inteiro em reeleição. Lula é um candidato forte, não tenho a menor dúvida, então esse jogo político mudou nesse período aí agora, e eu tenho a impressão que nós vamos viver esse final da epidemia com a retomada econômica no ano que vem. No meu entendimento, esse 2021 não tem retomada econômica. Se o Brasil tivesse tempo para poder terminar essa vacinação toda até agosto, setembro, nós teríamos ainda essa possibilidade. Acho difícil nós chegarmos em setembro com 70% das pessoas vacinadas aqui no Brasil. Portanto, entendo que nós vamos ter o ano que vem, um ano que eleitoralmente vai ser um ano importante e um ano que vai começar logo e terminar em outubro logo em seguida. Portanto, eu acho que nós vamos ter cenários que estão muito móveis neste momento, e entendo aqui na Bahia a perspectiva, primeiro, de eleições de chapas proporcionais. Ontem eu estive aqui com 8 deputados federais, todo mundo lutando muito para manter suas vagas e ampliá-las, inclusive o próprio Democratas e o próprio grupo de Bolsonaro. Bolsonaro, na realidade, elegeu uma pessoa aqui na Bahia, que foi a deputada Daiane aqui, e ela hoje mudou de lado. Então, Bolsonaro não tem, por exemplo, representantes na Bahia, né? Imagino que talvez o próprio João Roma seja uma dessas figuras. Foi eleito agora, primeiro mandato, deve ser um representante forte de Bolsonaro na Bahia como deputado. Imagino que esse seja o passo mais consequente. Mas, de qualquer forma, as opções podem ser outras. E entendo também que a perspectiva de bancadas estaduais fortes, e Feira precisa pensar nisso. Feira precisa ter candidato a deputado federal, sim. Eu fui deputado federal, tem o deputado Zé Neto, que é candidato, falar nisso, transmiti a ele os pêsames. No dia do falecimento de Dona Maria Santana, eu liguei e falei com ele, mas é uma perda, Zé, perder mãe, eu sei o que é perder mãe, enfim, você também sabe o que é, portanto, recebo os meus pêsames também, pessoalmente já eu fiz isso, mas agora eu faço. Então, ao lado do deputado Zé Neto, tem que ter um candidato nosso aqui, nós temos que ampliar as nossas presenças no nível estadual. Tem o deputado Geilson aí também nesse momento, mas é necessário nós ampliarmos a presença nossa. Tem o deputado Arimateia, mas é preciso que a gente amplie nosso espaço também aqui, e eu acredito que Feira de Santana terá uma participação importante no futuro da Bahia e no futuro governo da Bahia. Bom, eu não incluí o ex-prefeito Zé Ronaldo na minha pergunta, porque é justamente a pergunta que faz o Dilson Barbosa, inclusive relacionada aos rumos até partidários de José Ronaldo de Carvalho, que esteve aqui recentemente também concedendo entrevista pra gente. Quer dizer, aqui não, esteve por telefone, né? Mas concedendo entrevista a gente aqui também. Zé Ronaldo, para sair de casa, tá uma dificuldade. Nessa pandemia. Tá uma dificuldade. Realmente. Mas o Dilson Barbosa faz uma pergunta que diz respeito justamente à situação do ex-prefeito Zé Ronaldo. Vamos ouvir. Prefeito Colbert, há dias atrás o senhor falou que apoiará Zé Ronaldo para candidato ao Senado na chapa majoritária da ACM Neto. Zé Ronaldo falou dias atrás que deseja ser ou vice ou senador, já que o cargo de governador é de ACM Neto, e que poderia até mudar de partido, e citou o próprio MDB. E é comum que o vice
sempre de outra sigla para angariar espaço no rádio e na televisão, coisa que o MDB tem bastante. Zé Ronaldo vai para o MDB, o Colbert? Dilson, se ele quiser, o espaço está aberto, eu não tenho dúvida disso, não. Absolutamente, não há nenhuma dificuldade. Eu acho que o Zé Ronaldo dá força ao partido. Zé Ronaldo tem história na Bahia para ocupar. Se essa for a alternativa, não tenha a menor dúvida disso, não. Mas já que você está aí do lado atento, ontem ficou muito observável lá na visita a não presença do Cacá Leão. A não presença do PP ontem, na realidade. Aliás, ontem, dos presentes todos, Bolsonaro não tem um deputado federal eleito na Bahia. Todos os presentes ontem eram 8. Ele não tem representantes. Portanto, a representação de Bolsonaro na Bahia para a Câmara Federal é algo para ele extremamente necessário, Dilson. Então, fique atento com relação a isso, mas a não presença do deputado Cacá Leão ontem foi lembrada, porque existe sim uma informação circulando forte de que o PP pode acabar não apoiando o governador Rui Costa. Se isso acontecer, trata-se de um reforço muito grande na candidatura de Assemineto. Dá tempo aí, Fernando? Rapidíssimo. Até para liberar o prefeito também. O Marco do Monte dizendo bom dia a todos da equipe do Bom Dia Feira, parabéns à equipe pela entrevista, né? E também a coerência dos comentários. Parabéns ao prefeito Colbert Martins pela condução administrativa do município. Abraços do ouvinte Marcos do Monte. E nosso amigo. Só para o prefeito, né? Rapidamente, já que o tempo esgotou. Primeiro, prefeito, sobre a questão da pessoal da agricultura, né? da zona rural, o que é que vai ser feito com relação a isso aí? Se já temos definições, vai ter semente ou não, qual é a situação? Assinei ontem o deputado, o secretário Pablo estava comigo ontem à tarde lá na prefeitura, assinei ontem a licitação para a compra das sementes. Assinei ontem, milho e feijão. Assinei ontem. Pablo hoje foi a Salvador fazer o que, o senhor sabe? Ele foi a Salvador? Sim. Rapaz, como é que vai? Não me diz. Eu vou saber dele agora. Que foi? Ele não pode sair sem me avisar, não. Eu não sei o que é. Não sei. Então não depois sei. ele conta. Deve ser alguma atividade importante, viu? Mas não sei o que foi. Não. E cadê seu Milton Nascimento? Fugiu aqui a outra pergunta, aí vou deixar para outra oportunidade, já que o Fernando disse que é muito rápido. Deixa eu mandar um recado para Dilson Barbosa, dizer que aquela pessoa mais jovem do que você, Itajaí Pedra Branca, mandou um abraço para você, viu? Eles que têm 5 anos a menos do que você, nem tomou a segunda dose ainda, portanto, Itajaí está muito ligado aí com você, viu, Dilson? Não adianta você ficar escondido, não, que ele tá ligadíssimo. E a outra pergunta, rapidamente, só o seguinte, Fernando, nós estamos vivendo um momento chuvoso, né, prefeito? Já tivemos algumas intercorrências, claro, aí durante esse período, né? E qual é, na verdade, o planejamento que se tem nesse momento relacionado à questão, se tivermos chuvas, né, nesses bairros que temos aí alguns problemas que temos sempre ocorrido aí nos últimos anos? Fizemos uma reunião ontem, hoje de manhã, eu vou estar com o secretário Brito daqui a pouco, sobre os problemas que já aconteceram, e recebemos já a proposta da Fundação Politécnica, do Instituto Fundação Politécnica, para a drenagem urbana de Feira de Santana como um todo. Vamos apresentar o projeto, é um projeto de mais de 100 milhões de reais, vai ser necessário tomar recurso emprestado, é verdade, mas nós vamos começar pelo Feira 10 e pelas Baraúnas, lá pelo Prato Raso. Tá certo que foi o maior problema nesse momento. De qualquer forma, agradecer a Deus que esse ano os problemas foram muito menores do que o ano passado. Já se começa algum tipo de ação. Trabalhamos desde janeiro limpando os canais, aí o secretário Ali Ribeiro, o secretário Pablo Roberto, onde tinha canais, e nós temos eu pedi uma avaliação porque a feira está sob emergência pela seca. Como choveu bastante, eu pedi ao procurador Moura Pinto para verificar se a gente pode mudar o status em razão da chuva na zona rural, e se por acaso voltar a ter seca, a gente voltar a ter mais uma vez o estado de emergência por seca, porque não dá para você entender. Choveu bastante, é verdade, durante um curto espaço de tempo, mas se nós temos um status de seca, talvez tenha que ser mudado agora e depois voltar. Pedir que fosse verificado, porque é preciso que do ponto de vista legal estejamos adequados no decreto. E aí o senhor, só para legislar em causa própria, o senhor, não é possível ou não
colocar a imprensa aí também no calendário de vacinação de prioridade. Eu recebi. Nos reportes, porque... Como é feira, como não é a prefeitura que decide isso, essa coisa vem do Programa Nacional de Vacinação, essas inclusões, quando você coloca determinados grupos, tudo não é a cidade que escolhe. Nós seguimos um planejamento. Então, eu sei dos interesses, sei também das exposições. É importante, só que você, por favor, manda para Ana Paula aí, por favor. A nota fiscal já vem carimbadinha. Quando chega aqui, eu só faço aplicar o que está escrito ali e devolver a informação. Então, eu acho que essa Miro é uma das pessoas mais fortes que eu conheço. O pessoal de Bonfim não tem ninguém mais forte. É quem vai poder esperar mais tempo para tomar a vacina também. Deixa eu liberar o prefeito, afinal de contas tem muitos compromissos no dia de hoje. Prefeito, eu quero agradecer. Ô Dilson, sim. Rapaz, Dilson, nem um pão, Dilson, aqui hoje, nem aquele leite que você fica botando aqui, nada, um bolinho. Ó, você quando tá presente. O senhor disse que daqui nem cafezinho acha na prefeitura, imagina mas aqui. Dilson sempre tinha aqui. Ó, Dilson, você tá fazendo falta, volte logo pra cá. Viu? Pois é, prefeito, grande abraço, eu quero agradecer a disponibilidade do senhor de falar conosco na manhã desta terça-feira, dizer que foi um bate-papo muito importante, a gente tratou de muito assunto e um momento muito pertinente, a gente já tinha agendado isso previamente, mas acabou que o dia veio bem a calhar, porque o presidente esteve aqui ontem, o senhor teve contato com o presidente, a gente pôde antecipar muita coisa do que pode vir a ser notícia nos próximos dias. Quem mandou um abraço para Dilson foi Henrique, lá da Topázio, que disse que tá com outra caminhonete nova para poder trocar com você, viu, Dilson? Um abraço a todos, bom dia, muito obrigado, alegria estar com vocês. Valeu, começamos então com o prefeito Colbert Martins Filho, na manhã desta terça-feira, dia 27 de abril de 2021. A gente vai ao comentário de Alexandre Garcia? Vamos ao comentário de Alexandre Garcia para amanhã desta terça-feira, dia 27 de abril.